Verdade. Nenhum brasileiro, nenhum sul-americano perdeu. Olha o Tatá, tá na área. Tá só acompanhando ali. Ih, Tatá, opa. Tá solteiro. Santo Antônio ainda não fez o trabalho. Ainda não, calma, foi recente ainda. Sabe o quê? Deixa Foi eu agora, já tá trabalhando. Tchau, gente! Tchau, Isabelle Benito. Já agradecendo a presença do nosso convidado especial. O Tatá tá aqui, gente. Campeão brasileiro pelo Tricolor 2010. Esse cara é raiz. É da época legal, do jogador falar o que pensa, do jogador com personalidade e um jogador também que mostrava dentro de campo aquela essência do futebol brasileiro. É legal ver o Tatá com a alegria dele dentro e fora de campo, que é parceiro aqui na resenha também. Imagino que sofreu ontem com o Fluminense, ficou feliz, como todo tricolor, está orgulhoso. Nem sei se o sentimento ainda fica sendo mais de orgulho ou até lamentação por causa do empate, porque o Fluminense teve várias chances, poderia ter vencido o Borussia. A gente vai falar bastante do jogo do Fluminense contra o Borussia, a preparação do Flamengo para pegar o Chelsea, o Botafogo, Tatá. Rapaz, vai pegar um negócio de PSG, Tatá. É bravo. Ele vai falar disso, de todos os assuntos aqui que a gente abordar, né? O Flamengo segue a preparação para pegar o Chelsea, passou pelo Esperance no primeiro jogo e agora vem o poderoso time inglês. E o jogo tem uma curiosidade, uma paixão curiosa em comum entre os dois treinadores do Flamengo e do Chelsea. Confere aí. Estratégia é a palavra-chave do Flamengo para o principal confronto do rubro-negro na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. A preparação para a partida contra o Chelsea na próxima sexta segue a todo vapor e com boas notícias para a torcida. Alexandro avançou no processo de controle de carga e deve estar à disposição para encarar os Blues. Já De La Cruz segue como dúvida. O uruguaio está em fase de transição para os gramados. E com isso, o Jorginho pode ter mais uma oportunidade entre os titulares. Para encarar o gigante europeu, Felipe Luiz deve recorrer a um dos seus hobbies, o xadrez. Por curiosidade, o jogo de estratégia mais famoso do mundo também é o favorito do técnico do Chelsea, Enzo Maresca. O checkmate virá quando Flamengo e Chelsea entrarem em campo no Lincoln Field. Se por um lado os europeus têm a seu favor o favoritismo, o rubro-negro tem ao seu o retrospecto da competição. Em 3 jogos, sul-americanos não perderam para os europeus e mostraram que a disputa pela classificação segue em aberto. As peças já estão na mesa e o jogo de prancheta na disputa pela liderança do Grupo D promete aquecer a rodada da Copa. É o coração agora do rubro-negro que vai, né? Todo jogo na Copa do Mundo, né, Tatá? É sempre nervoso, é sempre tempo, são grandes jogos, são grandes equipes, não tem moleza, não é, esse jogo vai ser fácil. Não é, o Borussia achou que ia ser moleza contra o Fluminense e viu que o buraco é mais embaixo. Tá recuperado, muita emoção ontem, saiu satisfeito, orgulhoso do Fluminense e agora a gente já projeta que o Flamengo também vai ter essa brabeira pela frente. Tatá, obrigado por ter você mais uma vez aqui, por ter vindo. Poxa, tudo bem, meu amigo? Boa tarde. Tudo ótimo, uma boa tarde, muito obrigado, né? Mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês. E é isso, né? Ficou muito nervoso ontem, Tatá? Ontem o Fluminense me deixou bastante, na verdade, ansioso, né? Com aquela pré-tensão, porém, no final, quando começou ali nos 10 primeiros minutos, né, de jogo, nós já vimos que o Fluminense já pisou forte dentro de campo, estava competindo e fez uma partida assim realmente histórica, né? É uma partida histórica dentro da história do clube. A gente vai falar bastante desse jogo, vamos saber a opinião do Tatá. Esse jogo entre Fluminense e Borussia, claro, entrou para a história como o Tatá colocou. Agora vem outro jogo que também tem tudo para entrar para a história. Com certeza, um encontro entre Flamengo e Chelsea, né, Vene? E o que a gente já pode pensar desse time do Flamengo que vai pegar o Chelsea, Vene? Uma boa tarde para você, já joga uma bola quadrada aqui. E o Pedro? Continua no time titular, Vene? Escalaria o Pedro para esse jogo contra o Chelsea? Boa pergunta, Flavinho. Boa tarde, Tartar, novamente. Seja bem-vindo novamente. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é um jogo que cria uma expectativa muito grande para o torcedor rubro-negro, né? Porque é o duelo, sem sombra de dúvidas, mais esperado
nessa fase de grupos e duelo que vai decidir, pelo menos na minha concepção, o primeiro colocado desse grupo. E repito o que eu falei ontem, brincadeiras à parte, não acho nenhum absurdo o torcedor rubro-negro pensar no empate ou até mesmo na vitória diante do Chelsea. Podemos pegar o jogo do Fluminense como exemplo. O Fluminense fez uma baita partida, a gente já vai falar sobre isso. Ou seja, não é nenhum absurdo também o Flamengo pensar em fazer uma baita partida e surpreender aqueles que acham que o Flamengo não pode vencer esse jogo. Vai ser muito difícil, sem sombra de dúvidas. Repito o que eu falei em outros momentos aqui, o Chelsea é um time melhor qualificado dentro de campo, tecnicamente falando, enfrenta adversários bem mais difíceis ao longo de toda a temporada, mas tem vários fatores que podem fazer a diferença na hora da partida. Exemplo, um acaso, um jogador do Chelsea ser expulso, o forte calor que a gente já mencionou aqui pode atrapalhar o estilo de jogo do Chelsea. Enfim, o Felipe Luiz, que é um baita treinador, a gente pôde ver no ótimo VT aí do Rodrigo Cabelli, o nosso Paquito, que é um cara estrategista e de fato estuda bastante o adversário, então ele pode de alguma maneira montar a equipe dele e surpreender o adversário. Então não é nenhum absurdo o Flamengo pensar no empate ou até mesmo numa vitória. A gente tem visto aí, a gente falou na transição, nenhum sul-americano perdeu. Por que nenhum sul-americano perdeu? Por vários fatores. O fato de você chegar mais descansado, entre aspas, no meio de uma temporada faz diferença também. A gente está vendo os clubes europeus bastante cansados. Então eu acho que não é nenhum absurdo, Flavinho, de verdade, respondendo a sua pergunta, para esse duelo, talvez eu não começaria com o Pedro. Não, barra o Pedro, Vini. Não é barrar não é a palavra certa. Tá, mas se você não começa com ele... Não é barrar, é você pensar... Não, porque olha só, quando a gente fala barrar... Não é barrar, mas não é titular, senta no banco. Isso a gente chama de barrar no futebol. Não. Barrar é quando o jogador ele é titular absoluto, e o Pedro não é titular absoluto, e passa a ser reserva absoluto, pelo menos, eu considero assim a palavra barrar no futebol. Para esse jogo, se tratando da estratégia, pensando no adversário e até mesmo no momento atual do Pedro, que não está vivendo o seu melhor momento fisicamente, aí entra a questão da intensidade, a gente já debateu muito sobre isso, talvez eu começaria com outro atleta. Quem? Bruno Henrique? Não. Se o Plata tiver em plenas condições, eu acho que o Plata pode ser esse jogador. E não é, eu não estou falando isso agora não, eu falo há muito tempo. O Plata, as características que ele tem, poucos jogadores têm que conseguem se encaixar perfeitamente no estilo de jogo do Felipe Luiz, que é a intensidade a todo momento. E o Plata, vivendo um bom momento fisicamente, ele consegue ser intenso durante os 90 minutos. E ainda tem um outro fator, ele faz várias funções no setor ofensivo. É um cara versátil no setor ofensivo. Ele pode jogar de ponta, ele pode jogar centralizado. Enfim, talvez, óbvio, isso quem vai responder é o Felipe Luiz junto com o departamento médico. O Plata, estando 100%, eu começaria com ele. Ô Pedrosa, estratégias aqui, a gente está vendo essa arte bacana aqui que o nosso Paquito fez para o programa de hoje. Você acha que o jogo é mais decidido mesmo na estratégia, como um xadrez, como um jogo de xadrez, ou vai no talento individual, falando desse Flamengo e Chelsea? É muito grande a diferença, tecnicamente, das equipes? Boa tarde, Flávio. Boa tarde pra você, meu camarada. Mais uma vez, Venezinho, galera de casa. É na estratégia ou no talento individual aí que vai ser resolvida essa parada? Eu acho que tem muito a ver com a postura também. Tem muito a ver com a postura. O Fluminense ontem, ele entrou desde o primeiro minuto da partida com uma postura de que ia vencer o Borussia. E não como uma equipe sul-americana que estava com medo do Borussia. Então, o Flamengo, ele tem que ter uma postura de contenção? Sim. Acredito que o Chelsea vai controlar o jogo? Também. Mas tem que ser uma postura de, se você der mole, eu vou te ferir. A linguagem corporal dessa equipe, ela tem que ser uma linguagem corporal de estou te encarando de verdade, de igual para igual. Tem condições de vencer, tem os jogadores para isso. Porque o Flamengo tem. Esse que é o ponto. O Chelsea é o favorito? É. O Chelsea é o melhor time? É. Mas o Flamengo, gente, o Flamengo tem 9 jogadores, 10 jogadores de seleção, seja da brasileira, seja da chilena, seja da uruguaia e tudo mais. Então, por que temer o Chelsea dessa maneira? Tem que ter cuidado. O Enzo Maresca, por exemplo, é um italiano muito jovem, e o time do Chelsea é muito jovem, é uma equipe que não conseguiu fazer uma grande estreia contra o LA Galaxy, muito pelo contrário. Por quê? A postura do Chelsea foi: vou ganhar o jogo a hora que eu quiser. Acabou ganhando o jogo a hora que ele quis, mas quase sofreu empate em algum momento e também poupou alguns jogadores. Então o que o Flamengo tem que tomar cuidado com o Chelsea, principalmente como o Chelsea consegue povoar o meio-campo e chegar na linha final do campo, chegar na linha defensiva do Flamengo com muitos jogadores. Por quê? Eles muitas vezes fazem uma saída de 3
com os dois zagueiros e o Reece James pela direita. Aí ele avança o Cucurella para ser um volante, praticamente jogar como meia. O Caicedo fica ao lado do Cucurella. O Caicedo a gente viu aí nas eliminatórias contra o Brasil quanto ele joga de bola. E ele avança um pouquinho o Enzo Fernandes para jogar ao lado do Cole Palmer. E aí usa os pontas, o Madueke ou então o Pedro Neto, que é o português que inclusive fez o gol na estreia. E o Nicolas Jackson lá na frente. Só que no segundo tempo, o Chelsea também tem outros jogadores importantes. O Nkunku, o Liam Delap, que entrou nessa temporada, foi contratado nessa temporada. Então, eles conseguem colocar uma superioridade numérica, tanto pelas pontas quanto pelo meio, muito importante desse embate de 1 contra 1. Então, o Flamengo vai ter que ter muito cuidado para não perder a superioridade numérica e aí, obviamente, tirar a linha de passe do Chelsea. Porque quando você fala de Cole Palmer, que é um dos jogadores mais talentosos da Europa nesse momento, o Enzo Fernandes é um monstro de jogador. A gente já viu isso na Copa do Mundo e também é um dos principais jogadores do Chelsea. E deixa esses caras jogarem soltos, eles vão achar um passe, eles vão achar uma bola. Então tem que ter muito cuidado com esse estilo de jogo do Chelsea, o que o Chelsea também tem que ter muito cuidado com o Flamengo, porque qualidade o time rubro-negro tem. Só para finalizar de responder, claro, eu falei do Pedro, na ausência do Pedro, mas tem um jogador que tem que ser mantido independentemente da estratégia, que é o Luiz Araújo. Porque o Flamengo tem que aproveitar o bom momento desse jogador junto com a Arrascaeta. Fiz até um levantamento, a gente pode até falar sobre isso. Já vamos, quer mostrar? Porque os dois jogadores participaram de quase 50% dos gols do Flamengo na temporada. Decisivos os dois. Estamos falando de quase 35 gols. A gente viu participação de Luiz Araújo e Arrascaeta. O Arrascaeta, a gente sabe que já é esse craque, assim, é chover uma olhada elogiar o Arrascaeta. Mas tá mais artilheiro, parece. Mas tá mais artilheiro, tanto é que é o artilheiro do Flamengo na temporada. Mas o momento do Luiz Araújo é um momento maravilhoso, você tem que aproveitar esse jogador. Da vida dele, né, eu acho. Uma intensidade muito grande, ajudando demais na recomposição defensiva e também, obviamente, ajudando no ataque, porque ele dá assistência e também faz gol. Ô, Tata, a gente sempre enaltece aqui os clubes europeus pela questão financeira, eles montam grandes elencos. Só que a gente olha para um Flamengo hoje que tem Pedro, Arrascaeta, Luiz Araújo atravessando a grande fase. Tudo bem que o Pedro não está 100% fisicamente, mas é um cara que a gente imagina disputando uma próxima Copa do Mundo. Aí você vai ali no meio de campo, tem o Jorginho, jogador de seleção, Pulgara da seleção chilena. Na lateral direita, os dois caras jogam na seleção, Wesley, Varela, aí tem Danilo, Ortiz, Alexandre. Você vê tanta diferença assim entre Flamengo e Chelsea? Dá para sair um jogo equilibrado? Você imagina que o Chelsea é realmente muito superior e o Flamengo fica como um franco atirador nessa parada aí? A gente colocando assim, né, de jogador para jogador, né, o Vene já trouxe muita informação e o Pedro também. É incrível ver assim o Flamengo hoje, né, o que o Flamengo se tornou, a qualidade do jogador. Então o Flamengo tem feito muitos bons jogos e eu acredito num equilíbrio grande, até por conta de toda a motivação. São jogadores citados aí que são acostumados com jogos grandes, jogam bem nas suas seleções. Então eles vão demonstrar isso de uma forma diferencial. Vai ter um diferencial nesse time, né? Essa motivação aí para enfrentar o Chelsea. Eu acho que isso para o jogador brasileiro tem uma importância. Nós vimos isso, né? O Fluminense totalmente diferente, né? Quando enfrentou o Borussia, e acho que esse mesmo efeito que aconteceu com o Fluminense vai acabar acontecendo também com o Flamengo. E tem outro ponto, Tata, que foi muito importante do que você disse, que é o seguinte: se eles menosprezavam ou se eles tinham um sinal de alerta deixado de lado com as equipes sul-americanas na segunda rodada, isso não vai acontecer. É mais surpresa. Porque o susto já foi dado. O Palmeiras jogou melhor que o Porto, o Fluminense jogou melhor do que o Borussia, o Flamengo fez uma excelente estreia, o Botafogo venceu, passou um sufoco, mas também venceu, o Boca quase ganhou do Benfica, o Monterrey empatou com a Internacional de Milão ontem, é um time que é finalista de Champions, trocou de técnico e tudo mais. Então assim, eu acho que os europeus, a partir da segunda rodada, eles vão estar com o sinal de alerta ligado, porque eles já perceberam que a discrepância que eles achavam que tinham e que todos nós achávamos, gente, é muito importante, tá? Um jogo não define que essa discrepância acabou, tá? É só para deixar isso claro. Só que a nossa motivação está muito maior do que a deles. Então, se eles não entenderem que a competição vai ser dura, os brasileiros podem surpreender. Olha, o Xabi Alonso, novo técnico do Real Madrid, né? O Ancelotti saiu, veio para a seleção brasileira e o Xabi Alonso faz a estreia hoje até no Mundial, né? O primeiro jogo dele, ele fez uma análise dos adversários sul-americanos. Ele que é o técnico do poderoso Real Madrid. Vamos ouvir o que disse o Xabi Alonso. Sí que me ha gustado. Los equipos brasileños no me han sorprendido, pero la verdad es que han dado un muy buen nivel. Tanto Palmeiras, Botafogo, Flamengo y
y Fluminense. La verdad es que han dado muy buen nivel y van a ser equipos difíciles, con un gran nivel, siempre lo han tenido, siempre que van a competiciones mundiales lo demuestran. Tem que respeitar os sul-americanos, não perderam por enquanto. E falando do futebol carioca, uma perguntinha boa aí para vocês, hein? Quem teve a melhor estreia? A pergunta é a seguinte: qual carioca teve a melhor estreia na Copa do Mundo de Clubes? O Botafogo venceu o Seattle, era de certa forma esperado, mas fez a parte dele, venceu por 2-1. O Flamengo venceu o Esperance por 2-0. O Fluminense ficou no empate com o Borussia. E aí, vou jogar primeiro pro Vene. Quem teve a melhor estreia? Botafogo, Flamengo ou Fluminense, Vene? Olha lá, Flavinho, vou até trazer aqui pro UOL que a gente estava discutindo lá no camarim. E, inclusive, a nossa conversa me convenceu que, independentemente do resultado, a melhor estreia foi do Fluminense. Porque se olhar resultado, a melhor estreia foi do Flamengo. Mas o Fluminense pegou um clube que todo mundo considerava que fosse ganhar, que fosse até mesmo dar baile em cima do Fluminense. A gente até debatia aqui qual seria o resultado, se conseguiria sair com 1-0, 2-0, já estava de bom tamanho. Só que a gente pôde ver um Fluminense, parecia que o Fluminense era o Borussia e o Borussia era o Fluminense. Tanto é que o próprio discurso do treinador do Borussia é: nós achamos o empate. E de fato é isso, a gente debatia aqui do Fluminense tentar sobreviver diante do Borussia. Na verdade foi o Borussia que sobreviveu diante do Fluminense, porque o Fluminense mereceu muito a vitória. Então, independentemente do empate, do resultado, eu vou votar no Fluminense, porque o Fluminense conseguiu um empate maravilhoso diante do Borussia, que era o favorito, e jogando de uma maneira maravilhosa. E a gente precisa mencionar, quando a gente for falar de Fluminense, eu vou dar os créditos ao Renato Gaúcho, que o plano de jogo dele foi perfeito, o que ele fez de estratégia deu certo. Quer dizer, não deu certo porque ele acabou não saindo com a vitória. E teve muito torcedor tricolor lamentando, muito mais do que comemorando. E eu acho ok mesmo, que tem que lamentar, porque era jogo para ganhar. A gente pôde ver isso. Então, respondendo a enquete aí, eu voto no Fluminense. O Flamengo está levando, estou vendo aqui o resultado ali, o Flamengo com 48,6%. Vamos dar uma passadinha aqui na enquete, vou mostrar já o do Flu. Deixa o Tartar dar a opinião dele, já imagino o que o Tartar... Se até o Vene considerou que a estreia do Fluminense é melhor, eu imagino a resposta do Tartar. Quem teve a melhor estreia? Se o Vene disse, se o Vene falou que o Fluminense é melhor, né? Tartar? Que bom. É um cara muito consciente. Sensato. Ele, coerente. Ele não falou com sincero. O coração, né? Aqui tem clubismo até certo ponto. Mas foi realmente uma estreia Flu, né? dificílima que o Fluminense teve, né? Contra um gigante, né? O Borussia, um clube que tem um maior investimento, né? Tem jogadores aí de 30 milhões, uma coisa realmente absurda. E a gente viu realmente... O que o Renato preparou foi uma ótima estratégia, né? Com aquela trinca de volantes ali, né? Com aqueles dois homens ali nas pontas que conseguiam, né, recompor, ajudar e espetava sempre ali. Foi os melhores momentos do Fluminense, foi com o John Arias ali, sempre nas costas dos laterais e tal, atacando o espaço. Então o Fluminense teve, acho que, devido à dificuldade, a melhor estreia. Apesar do empate, nós tivemos uma vitória moral, podemos dizer assim. Pedrosa tá com eles também, pensa diferente. O Flamengo e o Botafogo venceram, o Fluminense empatou, fica com o Flu também, a melhor estreia do Rio? Acompanha os relatores, com tudo que o Tartar e o Vene disseram aqui, sobra pouco para acrescentar. Eu diria que o Fluminense jogou tão bem, mas tão bem, que ele fez o Borussia parecer pior do que o Borussia é. O Borussia joga mais futebol do que aquilo ali. E o mérito do Fluminense é tão grande que fez exatamente isso acontecer. Eu não lembro de outro brasileiro que foi tão superior a um europeu nos últimos anos, talvez no século. Eu não consigo lembrar. A gente ficou tentando lembrar também. Nem quando o time conquistou o título mundial foi com essa superioridade. Não. A gente lembra que o Corinthians passou um sufoco com o Chelsea, achou um gol, assim foi com o São Paulo contra o Liverpool. O Rogério Ceni foi o melhor, São Paulo e Liverpool. Contra o Internacional fez um jogo histórico contra o Barcelona, mas achou um gol do Gabiru. E o Fluminense não. O Fluminense amassou o Borussia na estreia da Copa do Mundo de Clubes, principalmente no primeiro tempo, e mesmo com a superioridade